Olá, pessoal. Hoje é com grande prazer que eu trago aqui para vocês, no nosso seminário de Recursos Trabalhistas em Foco, meu amigo Fabrício Lima, que é um dos grandes processualistas agora da atualidade, dando aula em diversos cursos e principalmente coordenando a pós-graduação de Direito e Compliance Trabalhista pelo IAPREV. O professor Fabrício Lima, ele é juiz do trabalho, ele é coautor da obra Manual de Compliance Trabalhista, uma obra extraordinária da editora Juspodium, e hoje ele vem aqui nos brindar falando de transcendência no recurso de revista. Professor Fabrício, é um grande prazer tê-lo aqui, a palavra é toda sua. Agradeço ao convite, agradeço as palavras, querido professor Ellison, agradeço e parabenizo pela organização do evento, agradeço ao convite aí da aprovação PGE. Eu acho que a questão relacionada aos recursos, que é algo que a gente não tem ou acaba não estudando muito na prática, estudando muito durante a faculdade, eu acho que é bem importante a gente aprender um pouquinho aí os requisitos da prática. E aqui, no meu caso, eu vou tratar de um pressuposto aí que a reforma trabalhista não inovou, na verdade, já existia a previsão da transcendência na CLT, só que ela trouxe a aplicabilidade do pressuposto e algo que tem algumas falhas, né? Eu não sou uma pessoa extremamente crítica, né? Não discuto muito, eu acho que a legislação aprovada a gente tem que analisar e tem que tentar obter a máxima aplicabilidade, mas em relação à transcendência, eu vejo algumas falhas que precisam aí urgentemente serem corrigidas, seja por decisão relacionada à constitucionalidade ou seja por alguma reforma legislativa. Eu vou trazer esses pontos aqui para vocês, porque me causa uma preocupação de uma forma bastante importante. Professor, se me permitir, eu vou compartilhar aqui alguns slides, que eu acho que é mais fácil do pessoal entender, acompanhar, e depois, se quiser, eu deixo disponível o material para fornecer aí para quem estiver inscrito na semana. Eu vou compartilhar aqui. Primeiramente, aqui eu tenho meu contato, alguém, se quiser, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar para mim lá no Instagram, @professor Fabrício Lima. Aí aqui eu já coloco com vocês a primeira questão a respeito aí da transcendência. Como eu disse, a transcendência ela não foi inovação na reforma trabalhista. A gente já tinha uma medida provisória lá de 2001 instituindo, né, a redação lá do artigo 896A da CLT, criando aí o pressuposto de admissibilidade específica para o recurso de revista, que seria a transcendência. Não sei se vocês sabem, essa medida provisória, ela tem ajuizada contra ela uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem base dois fundamentos. O primeiro, de ausência de relevância e urgência, né? Uma questão processual, limitar recursos ao TST possuiria relevância e urgência, isso não deveria ser aviado, talvez, por uma legislação, um projeto de lei ordinário? Essa é uma discussão. E a segunda discussão é se a medida provisória ela poderia tratar de matéria processual. Só que aí a gente tem uma questão, né, que até ao indeferir a medida cautelar lá na ação direta de constitucionalidade, foi fundamentado que a medida provisória ela é anterior à emenda constitucional 32. Então, não existia vedação específica no texto constitucional de edição de medida provisória de matéria relacionada, então, a direito processual. A Constituição fala de direito processual civil, mas a gente sabe que existe a interpretação no sentido de que o processo do trabalho também estaria abrangido por essa vedação. Mas aí já vai um alerta. A gente não sabe, a reforma trabalhista ela não alterou o caput do artigo 896. Então, ele subsiste lá com a redação dada pela medida provisória. Se o STF julgar, entender essa medida provisória inconstitucional, a gente ficaria aí com com inciso sem a cabeça. Seria algo meio que complexo aí. Então, a gente tem essa discussão, mas eu não sei. Aí a gente tem que aguardar enquanto o STF não julgar o mérito
da ADI, a gente tem a legislação vigente e aí a gente tem que interpretar. E aí eu falo, Fabrício, enquanto professor, na minha opinião, eu sou contrário à transcendência? Eu acho que não, pelo contrário. Eu acho que assim como no recurso extraordinário a gente houve a criação da repercussão geral, no recurso de revista a gente teria sim que criar um filtro, porque o TST não deve ser usado como uma terceira instância. A gente sabe que a função do TST é atuar como uma instância uniformizadora, né, pacificadora aí entre os tribunais. Então, o que a doutrina sempre diz, que a função do recurso de revista não é fazer justiça ao caso concreto, né? A função é outra. Inclusive, eu cito um caso emblemático, que fui eu mesmo que sentenciei esse caso e acompanhei por conta de interesse aí, de estudo, a seguinte situação. Um sindicato, ele ingressou com uma ação trabalhista, uma ação, na verdade, como substituto processual, e ele formulava o pedido de incidente, entretanto, declarar a nulidade de uma cláusula convencional que ele mesmo havia pactuado. Eu entendi a discussão, entendi a justificativa do sindicato, porque, na verdade, foi em assembleia que foi aprovada a cláusula, só que aquela assembleia prejudicava uma minoria que era a única destinatária daquela regra, e eu acabei acolhendo o pedido. Acolhi o pedido, julguei procedente a ação, e aí houve um recurso. Houve um recurso para o nosso tribunal, e o nosso tribunal, uma determinada turma, entendeu que que se o sindicato pactuou, inclusive aí tem a questão da boa-fé objetiva, que seria venire contra factum próprio, algo nesse sentido, julgou, rejeitou os pedidos, e além de rejeitar os pedidos, condenou o sindicato ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que houve abuso no direito de ação. Então a gente tinha a seguinte situação, né? Reformou a decisão, entendeu que os pedidos improcedentes e houve uma condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Foi aviado um recurso de revista, e o recurso de revista discutia as duas matérias. Discutia o mérito em si, se a cláusula era uma cláusula válida ou não, e também discutia a questão da multa por litigância de má-fé. E aí, o que aconteceu? Esse processo chegou ao TST, ele foi conhecido na parte relativa à invalidade da cláusula convencional, e foi conhecido e foi provido por divergência jurisprudencial, e, paradoxalmente, para quem é leigo, a matéria relacionada à multa por litigância de má-fé não houve admissibilidade do recurso, não foi e mantida a multa por litigância de má-fé. Resumo, o sindicato, os substitutos, ganharam a ação, mas foram condenados por abuso do direito de ação por litigância de má-fé. Para quem não conhece, vai falar, pô, isso aí não é lógico. Mas se a gente entende, estuda a função uniformizadora do recurso de revista, a gente não vai achar isso de nada aí tão absurdo. Então, a gente tem que ter essa atenção, e a transcendência vem para fazer um filtro. Mas o que acontece? Acontece que veio a medida provisória 2226 e o TST não regulamentou a aplicabilidade lá da transcendência. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês, existia um projeto de lei, o 3267/2000, que regulamentava lá o que seria transcendência. E eu não sei se vocês já tiveram contato com esse projeto de lei. Na minha concepção, se a reforma trabalhista tivesse aproveitado essa regulamentação, teria uma regulamentação muito mais assim consentânea com os conceitos do aspecto político. Olha para vocês verem lá o que seria a transcendência política no projeto de lei. Desrespeito notório ao princípio federativo e à harmonia dos poderes constitucionais. Aí a gente vai ver que a reforma trabalhista diz uma coisa completamente diferente, né? A mesma coisa, olha o que seria transcendência social.
a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre o capital e o trabalho. E aí, dentre outros, eu não vou perder o meu tempo, esse material depois fica disponível para vocês, mas dá para perceber, pelo menos na minha concepção, que seria algo mais fundamentado. Continuaria, de uma certa forma ou de outra, muito subjetivo? Entendo eu que sim, né? Porque são conceitos abertos, né? Assim, como a gente tem lá no Código Civil nosso, as cláusulas gerais, seriam uma espécie de cláusulas gerais aí para admissibilidade ou não, e é o mesmo problema que a gente tem hoje com o que foi feito aí pela reforma trabalhista. Eu vou passar para a tela seguinte, que aí a gente já analisa a redação atual lá da nossa CLT com a redação dada pela Lei 13.467. E aí, o artigo 896A da CLT diz, primeiro, são indicadores de transcendência, entre outros. Esse entre outros é extremamente importante, inclusive eu já coloquei em vermelho aí para vocês se recordarem que é um rol, então, exemplificativo. Isso quer dizer o quê? Que é possível que o TST analise e conheça, pelo aspecto da transcendência, a existência de alguma outra discussão que seja relevante, que torne aquele processo importante para julgamento no âmbito do TST. Então, isso é importante porque a gente não precisa ficar preso, então, nos indicadores econômicos, que aí vem o elevado valor da causa. Confesso eu que eu acho que não deveria, quem editou a medida provisória lá atrás, não imaginava que o valor da causa fosse servir de parâmetro econômico. Porque a gente sabe, né? Eu, enquanto magistrado, eu sei que um processo pode ter um valor bem pequeno, uma ação declaratória, por exemplo, que não tem cunho econômico imediato, mas que pode representar algo de uma grandeza muito arrazoada, né? Algo elevado. Então, é uma coisa um pouco preocupante, mas foi a redação que foi dada e é a legislação que está vigente. A mesma coisa vem a questão política. Política, para mim, né, na minha concepção, deveria ser relacionada ao país, à questão econômica do país, mas aí a reforma diz que política diz respeito de decisão, né, de instância recorrida à jurisprudência simulada do TST e do STF. Aí vem aquela discussão. Só jurisprudência simulada? Então, se houver desrespeito à orientação jurisprudencial, não caberia? Penso eu que não é essa a melhor interpretação. Mas a gente ainda está aí acompanhando como o TST vem decidido. E aí a gente tem um problema muito grande em relação a isso. E tem a transcendência social, né, que diz respeito aí, é importante, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Então, só para reclamante que vale a transcendência social, isso é o que está expresso aí na CLT. Mas aí vem a discussão, tem até um slide mais à frente, o TST tem divergência quanto a isso. Na minha opinião, tá, que social seja só aplicada a reclamante recorrente, mas a gente tem uma válvula de escape no rol exemplificativo. Então, se no rol exemplificativo a gente pode demonstrar a violação, para mim, a violação de um dispositivo constitucional, se for uma violação flagrante, né, a gente não tem nada mais importante do que isso. Então, para mim, seria transcendência, mesmo que fosse recurso aviado por parte de empresa empregadora. Essa é uma questão. E, por fim, né, o inciso 4º, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. São os casos novos, e isso é importante, né, porque enquanto não sobe por transcendência política, está desrespeitando já o que é pacificado, deve subir, e é prudente que suba, sim, para formar um entendimento. Enquanto não se formar um entendimento sobre a questão, é adequado que a matéria seja, sim, analisada pelo TST. E eu acho, na minha concepção, que várias das inovações promovidas pela reforma trabalhista deveriam subir ao TST, pelo menos deveriam preencher o requisito da transcendência, até que seja formada aí uma jurisprudência uniformizadora vinculante. Tranquilo, gente? Mas aí, seguindo com vocês, eu coloquei primeiro aqui uma questão. A transcendência
eu devo justificar a transcendência, eu, advogado, ou ela é reconhecida de ofício? A transcendência é conhecida de ofício, né? Mas é prudente, é razoável que o advogado, né, que esteja aí preparando um recurso de revista, sim, faça um destaque preambular lá da transcendência. Inclusive, se já existir julgados discutindo a transcendência e reconhecendo a transcendência em casos semelhantes, assim o faça. Porque qual é o grande problema da transcendência? O não conhecimento de um processo por transcendência, de não existência de transcendência, se for no recurso de revista, o relator analisa. Analisou, cabe agravo dessa decisão que vai para a turma. Mas a decisão da turma, segundo a legislação, ela é irrecorrível. Ou seja, a questão de preenchimento de requisitos de transcendência ou não ficariam apenas no âmbito de turmas. E o TST, quando que ele uniformizaria isso? Eu fico extremamente preocupado com isso, né? Sobre o viés negativo. No viés positivo, até que eu acho que até seria possível, porque conheceu por transcendência o recurso e foi julgado, aí caberia embargos a SBDI, e aí, em embargos, poderia falar, não, isso aqui não tem transcendência, aí analisaria lá. Mas no viés negativo, falando isso, não tem transcendência, e ao estabelecer que é irrecorrível, a gente vai formando jurisprudência em turmas, de formas distintas. E isso me preocupa. Eu acho que a questão relacionada à uniformidade de entendimento, segurança jurídica, isso tem que ser alterado. Seja de lei diferente, seja legislativamente, seja por reconhecimento de inconstitucionalidade. Inclusive, né, tem a discussão, o TST, eu coloquei mais à frente para vocês, instaurou, né, um incidente de inconstitucionalidade desse dispositivo que trata como irrecorrível a decisão que diz que não tem transcendências no agravo de instrumento por intermédio do relator ou no recurso de revista por intermédio da turma, não caberia mais recurso. É o que está lá, o parágrafo 4º do artigo 896 fala: mantido o voto relator quanto à não transcendência do recurso, será lavado acordo com fundamentação sucinta, que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. E o parágrafo 5º diz: é irrecorrível a decisão monocrática de relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Aí vem uma outra discussão. Caberia um embargo de declaração? A gente sabe que a nossa jurisprudência, a nossa doutrina majoritária, entendem que embargos de declaração possuem a natureza de recurso. E há decisões do TST dizendo que, inclusive, não são admissíveis embargos de declaração. E eu tenho analisado algumas decisões, principalmente decisões de agravo de instrumento, em que o relator monocraticamente acaba ingressando no mérito do recurso de revista para dizer que não tem transcendência. Ele praticamente julgou o mérito, só que não tem transcendência e transforma a decisão e profere uma decisão irrecorrível, só que aí tem essa válvula de escape no âmbito do tribunal. Professor Homero Batista, eu coloquei aí para vocês, ele defende a possibilidade de, se existir matéria constitucional pré-questionada, óbvio, né, de interposição de recurso extraordinário. Eu também acho que seria plenamente razoável. A gente tem umas outras soluções que vêm sendo adotadas aí na prática do dia a dia. Mandado de segurança, porque mandado de segurança não possui a natureza de recurso, ele é uma ação autônoma de impugnação, e a mesma coisa, reclamação constitucional. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês 2 casos em que o Supremo Tribunal Federal admitiu reclamação constitucional, mas justamente para fazer prevalecer, né, não entrou no mérito, mas o objetivo é fazer prevalecer decisões proferidas anteriormente pelo STF. Então, isso é muito importante, gente, para tentar aí, na medida do possível, encontrar alguma recorribilidade enquanto não for apreciada aí pelo TST a constitucionalidade aí do dispositivo lá do parágrafo 5º do artigo 896A. Mas aí eu vou seguindo aqui com vocês. Já coloquei aqui para vocês, ó, um acórdão do TST, olha aqui, ó,
decisão publicada dia 26/6/2020. Então, está quentíssima e tem várias outras decisões nesse sentido e de turmas distintas, que seriam incabíveis embargos de declaração. Só que aí eu fico imaginando, imagine lá, não sei, né? Pode acontecer, no agravo de instrumento, né? Lá no despacho, não tem transcendência, tinha vários fundamentos para transcendência, só que aí só analisa um fundamento. Os outros fundamentos, outras questões não são analisadas e a decisão acaba sendo omissa em relação a isso. Segundo esse entendimento, não cabe recurso, não tem o que fazer, né? Recurso não cabe. Aí a gente tem que analisar algumas outras possibilidades aí, enquanto não se discutir aí a constitucionalidade ou não. Aí o que eu trouxe para vocês, que eu já tinha destacado aqui, é a questão da arguição de inconstitucionalidade, então, do dispositivo. Se vocês quiserem, para acompanhar aí o número da arguição de inconstitucionalidade, para analisar se vai ser reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo, e nada impede que o TST, se ele entender que é inconstitucional, que a matéria seja reanalisada aí pelo Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que a palavra final em matéria de constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que já se o TST analisar essa questão, já vai ser um grande avanço o quanto antes possível. Mas aí, seguindo, eu trago para vocês a questão relacionada aí à reclamação constitucional. Uma decisão aí recente também do ministro Barroso, de 30 de março de 2020, que entendeu que deferiu o processamento da reclamação e, nesse sentido, citou um outro precedente, que foi o primeiro aí, que a gente já tinha analisado, da ministra Carmen Lúcia, lá, a medida cautelar na reclamação 35.816, para fazer prevalecer a autoridade lá da decisão do STF em relação à súmula vinculante 17. Então, a gente tem essa discussão, é importante que vocês saibam. Mas vamos seguindo aqui. O que a gente tem de regulamentação no âmbito do TST? O regimento interno do TST praticamente repetiu os dispositivos da CLT lá no âmbito da regulamentação do TST. A única coisa que ele destacou aqui é a obrigatoriedade do TST, lá o artigo 247, de que o tribunal, ao analisar o recurso, examine previamente de ofício se a causa tem ou não transcendência, e a questão do direito intertemporal, né, estabelecendo que a transcendência somente seria analisada em relação às decisões, os recursos de revista interpostos em face de decisões publicadas a partir do dia 11 de novembro de 2017, que é a data de vigência da Lei 13.467, chamada aí Reforma Trabalhista. Aí a gente tem repetição aqui do que seria transcendência, indicadores, tranquilo. E aí a gente tem a mesma coisa, o parágrafo 4º, parágrafo 5º, a mesma regulamentação da reforma trabalhista. E aí a gente tem o artigo 248 trazendo mais uma vez a questão da irrecorribilidade da decisão. E aí o 249 traz também a previsão de que o TST organizaria um banco de dados a respeito dos temas em que fosse reconhecida a transcendência. Até hoje a gente não tem esse banco de dados. Eu acho que seria prudente, razoável, que passasse a existir o tão breve possível. O problema é que eu vejo, porque analisando, eu tenho um material que eu fiz um tempo atrás para um curso de recurso de revista, em que eu fiz várias seleções de decisões de turmas, analisando o que era, o que não seria transcendência. E tem decisões, assim, divergentes. Então, eu acho que seria algo tormentoso, muito difícil, enquanto não fosse possível uma uniformização no âmbito do plenário, né, no âmbito da SDI, do TST. A gente não tem isso, então acho que seria bem difícil quem fosse o responsável por essa organização. Eu não queria ser o responsável, né? Eu passaria a vez aí para outra pessoa, que eu acho que vai dar um trabalho gigantesco. Mas aí, seguindo, eu trouxe a vocês algumas ponderações do ministro Vantuí Abdala, do Carlos Alberto Reis de Paula, justamente tratando, interpretando aí o que seria levado valor da causa. Tem decisões dizendo que, mesmo que o valor da causa seja baixo, mas se o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, isso já justificaria. Tem, assim,
Tem umas questões, tem outros que analisam valores mesmo. Ah, uma causa de 50 mil para uma empresa que tem um capital social de 2 bilhões, não representa nada. Então, tem essa conjugação também entre o valor do capital social e o valor da condenação que foi arbitrada. Então, talvez quem esteja aí pela parte do trabalhador pudesse, em eventual contrarrazões, destacar isso. Aqui, ó, o capital social é gigantesco, então essa ação para essa empresa não é nada, né? Tem essa análise que tem sido feita aí por algumas turmas. A questão política, né, tem a mesma discussão que eu já coloquei para vocês, só questão simulada, na minha concepção, não. Né? Eu acho que a gente tem aí teses jurídicas prevalecentes, que não são súmulas, são teses jurídicas prevalecentes e que têm um valor, né, no nosso ordenamento superiores a assuntos que são vinculantes. Então, contraria tese jurídica prevalecente, não haveria transcendência? Né? Tem essas questões, não sei. Vamos seguindo. Tem a questão social, que aí a gente entra naquela discussão que eu já trouxe para vocês, se somente seria aplicável a trabalhadores, né? Inclusive aí eu falei para vocês que eu ia trazer uma decisão aqui, tem uma decisão da quarta turma de relatoria do ministro Ives Gander dizendo que a transcendência social também é aplicável às empresas, e aí tem uma outra decisão que eu trouxe aqui para vocês do ministro Augusto César dizendo o oposto, né? Pela literalidade, eu acho que se eu fosse o ministro do TST, pela literalidade, como o rol é um rol exemplificativo, eu entenderia a importância, depender do caso, por alguma outra razão, por algum outro fundamento, e não contrariando expressamente o texto legal. Né? Essa é a minha posição. Mas aí, seguindo, gente. Questão jurídica, que aí é justamente as questões novas, que eu também já tratei com vocês, e eu tenho acompanhado algumas decisões e eu vejo matérias relacionadas à reforma trabalhista, que ainda não tem pacificação no âmbito do TST, decisões dizendo que não tem transcendência jurídica. Então, assim, isso eu me preocupo quando eu vejo algumas decisões nesse sentido aí, porque são decisões, às vezes, irrecorríveis, e aí o que vai ser feito? Eu acho que, para quem advoga ou para quem é do Ministério Público do Trabalho, fica de pés e mãos aí atados, né? Que aí vai ter que ser caminhos aí, ou para a questão da constitucionalidade, ou reclamação constitucional, ou aí eu não sei a questão do mandado de segurança, eu não sei se haveria direito líquido certo, isso aí teria que ser analisado caso a caso, e eu acho que bem complexo você conseguir um enquadramento em alguma hipótese aí para entender que existiria um direito líquido certo. Mas aí, seguindo, gente, não, na verdade, já era a nossa última tela aqui. Deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar a tela para vocês. Bom, gente, na verdade, era o que eu preparei, que eu tinha preparado para trazer com vocês. Eu tenho material também, se o professor Elson quiser, para fornecer para vocês, relacionado aí às emendas de transcendência. Eu preciso atualizá-lo, mas eu pretendo atualizá-lo para colocar decisões mais recentes do que foi reconhecida a transcendência e do que não foi reconhecida a transcendência. E passo a palavra para o professor Edson, se ele quiser argumentar alguma coisa, quiser discutir alguma questão, eu fico à disposição, professor. Professor Fabrício, obrigado pelas brilhantes palavras. Sim, é sempre muito claro, é um tema bem intrigante mesmo, a transcendência. E a transcendência, ela, por óbvio, nos remete à sistemática da repercussão geral, lá do recurso extraordinário. E um ponto que eu verifico quando estou estudando a matéria, e lá no início mesmo, quando surgiu essa transcendência regulamentada agora pela reforma trabalhista, é que quando a gente fala da repercussão geral, você pressupõe uma decisão colegiada. E aqui a transcendência é analisada de forma monocrática. Você acredita que com essa possibilidade de ter decisões monocráticas, a gente vai acabar tendo uma jurisprudência de fato para delimitar essa transcendência? Será que, por ser decisões monocráticas, a gente não impede, por vezes, até aquele banco de dados, aquela criação daquele banco de dados, como você havia falado? Justamente, e é algo que eu tenho percebido, eu não sei se o Edson também percebe isso, que tem ocorrido em reclamações constitucionais.
Né? A gente tem formado uma jurisprudência assim, que não é jurisprudência, é uma decisão unilateral, às vezes só do relator, ou às vezes só daquela turma, mas que nunca irá a plenário. Eu acho que isso contraria frontalmente, né, a organização constitucional do nosso sistema judiciário. Né? Então, eu espero, aí, enquanto cidadão, né, aqui não como magistrado, enquanto cidadão, eu espero que essa situação seja corrigida. Porque eu acho que injustiças aí, pelo menos, é a nossa lógica do sistema, até para discutir de questão de justiça ou injustiça. Mas o nosso sistema é contrariado. Né? As regras do jogo ficam umas regras aí um pouco desconexas. Eu tenho uma preocupação muito grande, e aí eu acredito, não sei, que pelo menos no âmbito do TST, essa situação seja resolvida. Eu também sou bem crítico a essa análise, eu acho que precisa ter a transcendência, de certo modo, para que a gente possa valorizar a nossa corte trabalhista, vamos dizer assim, se é que dá para a gente colocar como uma corte, uma análise de direito comparado, mas eu fico preocupado com a subjetividade e especialmente com essa unilateralidade. Quando você transfere para tão somente uma decisão monocrática, e depois fala que é irrecorrível decisão monocrática, a gente dentro do sistema nosso, a gente não tinha nenhuma exceção à decisão monocrática. Toda decisão monocrática se submete ao agravo interno ou agravo regimental. Essa não. Essa nem é o agravo interno e agora eles falam que nem embargo de declaração, como você trouxe. Sim. Então, assim, é extremamente preocupante. Acho que é um tema que ainda vai gerar muita discussão, né? Sem dúvidas, eu acho. O problema é que é tudo muito recente. Né? Para quem advogou na área trabalhista aí, sabe que o recurso de revista, a elaboração, o processamento, o conhecimento já não é algo tão fácil. E aí, a gente, quando as regras eram claras e você cumprido os requisitos, você conseguiria. Agora você fica, de uma certa forma ou de outra, muito limitado. Então, é algo que fica muito ao arbítrio, né, de uma determinada turma, de um determinado ministro, não sendo desrespeitoso com nenhum deles. Eu não queria esse poder, eu não queria essa responsabilidade para mim. Eu, enquanto magistrado de primeiro grau, eu fico com a cabeça absolutamente tranquila em saber que existe um tribunal para rever as minhas decisões, para rever o que eu fiz de errado, o que eu não apreciei de forma correta. Isso me dá uma certa garantia. Né? Então, para eu ter a responsabilidade de errar e errar sozinho numa decisão que já vai transitar em julgado, eu não queria esse poder para mim. Com certeza. É algo que tem que ser muito bem elaborado, sob pena da gente acabar mesmo com o recurso de revista, né? E a gente vê, e aí as pessoas falam, olha, recurso de revista, e de fato, quando você analisa 8%, quase 9% dos recursos que sobem, sem agravo de instrumento, e depois quando vai com agravo de instrumento, aí tem essa trava fenomenal que criaram aí, até uma análise de constitucionalidade, como você disse. Enfim, é uma temática que tem que ser bastante elaborada, bastante estudada, analisada a jurisprudência, e aí já deixo a dica para vocês do nosso curso de recursos, e a ideia do curso de recursos é não só ficar no recurso de revista, porque a gente se preocupa muito com revista, só que esquece que o recurso de revista ele nasce lá na petição inicial, nasce na contestação, nasce no seu recurso ordinário, que você vai construindo a tese para subir para o recurso de revista. Então, você precisa ter uma análise inteira, né? E aqui, novamente, eu gostaria de agradecer ao professor Fabrício e queria te abrir a possibilidade de você falar dos seus cursos, das suas obras. Pode ficar à vontade. Agradeço mais uma vez e eu até destaco, eu acho que essa sua fala é extremamente importante, porque o que acontece em relação a isso? Muitos escritórios, eu sei, porque aqui eu trabalho, moro no interior, eu sei que tem muitos profissionais que pensam assim, não, se precisar recorrer de revista, eu contrato o escritório em Belo Horizonte. Quem está em Belo Horizonte pensa, se eu precisar recorrer de revista, eu contrato o escritório em Brasília. Você sempre joga a responsabilidade para frente. Só que qual é o grande problema? Se você não sabe os requisitos, as chances são cada vez menores. O professor Cândido Rangel Dinamarca, eu tive a honra de ser aluno dele lá no Largo de São Francisco, em processo civil, ele já dizia,
Eu instigava o pré-questionamento desde a petição inicial e desde a contestação. Ah, não é requisito, tá? Não é, a sentença não precisa. Não, mas eu instigo, é papel meu, eu já preparar o caminho. Se você procura um escritório lá depois, que já se passou o prazo de embargo de declaração do acórdão, já perdeu, assim, no mínimo 50% de chance aí de admissibilidade do seu recurso de revista. Então, vocês têm aí, eu parabenizo aí o professor Ellison por essa iniciativa, preparar o caminho para o recurso, porque senão vai chorar pelo derramado depois. E o profissional, né, se eu fosse advogado, eu não vou rejeitar serviço, eu vou ser claro, transparente com o meu cliente, falar, ó, vai ser difícil, eu vou fazer o possível, eu vou, né, é o meu trabalho. Mas a gente sabe que, na verdade, o trabalho já deveria ter sido feito por você aí, ó, que não fez a inicial conforme deveria, não fez a defesa, não instruiu, não opôs os embargos de declaração quando deveria. Esse é o caminho, você tem que preparar desde lá o começo. E aí, mais uma vez, agradeço, eu indico para quem quiser conhecer um pouquinho aí do compliance trabalhista, né, a obra que eu escrevi em coautoria com o professor Yuri Pinheiro, já está na 4ª tiragem, então, assim, muito nos honrou a aceitação da obra, a gente colocou um viés prático, a gente trouxe algumas questões aí de prevenção de litígio trabalhista e explicou um pouquinho o que é compliance. Então, no site da Juspod está à disposição para quem tiver interesse. E, mais uma vez, agradeço o professor Ellison, agradeço a aprovação PGE e me coloco sempre à disposição. Podem contar comigo, é uma grande honra. A gente que agradece aí novamente a sua presença e pode contar sempre com a aprovação PGE, comigo, para o que você precisar. Foi um prazer, muito obrigado a vocês pela atenção e até a próxima.